Apocalipse capítulo 10. If this is the first time you've ever studied the Bible, Se essa é a primeira vez na sua vida que você está estudando a Bíblia, Revelation is not a difficult book to find in your Bible. Apocalipse não é um livro difícil de você encontrar na sua Bíblia. It's the very last book of the New Testament. É o último livro do Novo Testamento. And we're in Revelation chapter 10 this evening. E hoje à noite a gente está em Apocalipse capítulo 10. And my plan is to look at chapters 10, 11, and 12. E o meu plano é que a gente consiga fazer o capítulo 10, 11 e 12. But my translator thinks we'll probably just get to 11. Mas a minha tradutora acha que a gente vai chegar só até o 11. So we'll see. Então a gente vai ver. So Revelation chapter 10, we're going to pray and then we're going to get started tonight. Então Apocalipse capítulo 10, a gente vai orar e a gente vai começar. Father, tonight we want to ask you to help us in our study of your word. Pai, hoje à noite nós queremos pedir que o Senhor nos ajude no estudo da sua palavra. I pray, Lord, that as we read and talk about the things that are in the Bible, Eu oro, Senhor, para que conforme nós lemos e falamos sobre as coisas que estão na Bíblia, that you would help us to understand the things that are here by your Spirit. que o Senhor nos ajude a entender as coisas que estão ditas aqui através do seu Espírito. We confess that without the leading of your Spirit, we can't understand the Bible. Nós confessamos que sem a liderança do seu Espírito, nós não conseguimos entender a Bíblia. But because your Spirit dwells in us, Mas pelo fato do seu Espírito habitar em nós, and He's with us as our teacher, e por Ele estar conosco e ser nosso professor, Lord, we have full confidence that we're going to learn the things that you want us to learn tonight. Senhor, nós temos confiança completa de que iremos aprender as coisas que o Senhor quer que a gente aprenda hoje à noite. And so, Lord, encourage your people Então, Senhor, encoraje o seu povo and strengthen our faith in Jesus. e fortaleça a nossa fé em Jesus. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Now, it's important for me to remind you, Então é importante que eu lembre vocês, when we first started our series in the book of Revelation, quando a gente começou a nossa série do livro de Apocalipse, I mentioned that there are different ways to approach this book in studying it. eu mencionei que existem maneiras diferentes de abordar esse livro quando você está estudando. For example, some people understand the book of Revelation as being merely historical. Por exemplo, algumas pessoas entendem o livro de Apocalipse como sendo meramente histórico. And so there are people that when they read the book of Revelation, they see this as a story of what happened in the first century AD. Então existem pessoas que quando leem o livro de Apocalipse, elas veem esse livro como sendo uma história contando aquilo que aconteceu no primeiro século depois de Cristo. And there are other people, when they read the book of Revelation, their understanding is that this book is only allegorical. E outras pessoas, quando leem o livro de Apocalipse, têm o entendimento de que esse livro é apenas alegórico. And so they read the book of Revelation and they think that this is just a illustration of the Christian life, the battle between good and evil. Então eles leem Apocalipse e eles pensam que é apenas uma ilustração da vida cristã, dessa batalha entre o bem e o mal. But you remember that I stated that we believe that the book of Revelation is a book of prophecy. Mas vocês se lembram que eu já afirmei que nós cremos que o livro de Apocalipse é um livro de profecia. And we believe that the best way to read the Bible is to read it literally. E nós cremos que a melhor maneira de ler a Bíblia é lê-la literalmente. Now we believe that there are symbolic language in the book of Revelation. Nós cremos também que há linguagem simbólica no livro de Apocalipse. But every time we come to those passages, the book of Revelation will use words of comparison to let us know that, okay, there's symbolic language here. Mas toda vez que a gente chega em partes assim, o livro de Apocalipse vai usar algum tipo de comparação para que nós saibamos que aquela parte especificamente é simbólica. But the reason why we believe that the best way to read and understand the book of Revelation is literally Mas a razão pela qual nós cremos que a melhor maneira de ler e entender Apocalipse é através dessa literalidade is because the subject of this book is about the second coming of Jesus. é porque o assunto desse livro esse livro trata da segunda vinda de Jesus. And as you read all of the prophecies in the Bible concerning the first coming of Jesus, E conforme você lê todas as profecias da Bíblia com relação à primeira vinda de Jesus, all of those prophecies were literal. todas essas profecias foram literais. And all of those prophecies were fulfilled literally. E todas essas profecias se cumpriram literalmente.
But the problem for many of the Jews Mas o problema para muitos dos judeus is as they came to some of these prophecies that they couldn't understand, é que conforme eles chegaram a algumas dessas profecias que eles não conseguiam entender, they began to read the prophecies about the first coming of Jesus allegorically. eles começaram a ler então as profecias sobre a primeira vinda de Jesus de forma alegórica. And that was one of the big reasons why when Jesus came as the Messiah, they didn't recognize him. E essa foi uma das grandes razões de por que quando Jesus veio como Messias, eles não o reconheceram. How could Jesus, the Messiah, be a suffering servant and a glorious king at the same time? Como que Jesus, o Messias, poderia ser um servo sofredor e um rei glorioso ao mesmo tempo? And so many of the Jews began to read all of the prophecies about the suffering and death of the Messiah and said, oh, that must be allegorical. Então muitos judeus começaram a ler essas profecias sobre o sofrimento e a morte do Messias pensando, isso é alegórico. And we know that the problem is that they didn't recognize their Messiah because of that. E nós sabemos que o problema é que eles não reconheceram o Messias deles por causa disso. So here's the logic. Então aqui é a lógica. If all of the prophecies about the first coming of Jesus were literal, Se todas as profecias sobre a primeira vinda de Jesus eram literais, and they were fulfilled literally, e elas se cumpriram literalmente, then the best way to understand all the prophecies about the second coming of Jesus is the same way. então a melhor maneira de entender as profecias sobre a segunda vinda de Jesus é usando essa mesma lógica. And so as we look at these chapters tonight in the book of Revelation, Então, ao olharmos para esses capítulos hoje à noite no livro de Apocalipse, we are going to try to understand these prophecies from a literal interpretation. a gente vai tentar entender essas profecias através de uma interpretação literal. But we also want to keep in mind that there will be figurative language that is given in these chapters. Mas a gente também quer manter em mente que haverá linguagem figurada nesses capítulos. But the conclusions are literal. Mas as conclusões são And literais. so let's begin in Revelation chapter Então 10. vamos começar em Apocalipse capítulo 10. Now you remember that in chapters 8 and 9 we started looking at the 7 trumpet judgments. Então vocês se lembram que nos capítulos 8 e 9 a gente começou a olhar para os julgamentos das 7 trombetas. The 7 trumpet judgments is phase 2 in the time of God's judgment against this earth. Os julgamentos das 7 trombetas são a fase 2 no momento, na época de julgamento de Deus contra a terra. Phase 1 are the 7 seal A judgments. fase 1 são os julgamentos dos 7 selos. Phase 2 are the 7 trumpet judgments. Fase 2 são os julgamentos das 7 trombetas. And then phase 3 are the 7 bowl judgments. E a fase 3 são os julgamentos das 7 taças. And after all of these judgments, Jesus Christ will return to the earth literally E depois de todos esses julgamentos, Jesus Cristo irá retornar à terra literalmente, to establish a literal kingdom. para estabelecer um reino literal. Now, in chapters 8 and 9, we saw the first 6 of the 7 trumpet judgments. Então, nos capítulos 8 e 9, nós vimos os primeiros 6 julgamentos dos 7 das trombetas. In chapter 11, we will see the 7th trumpet judgment. No capítulo 11, nós veremos o julgamento da 7ª trombeta. But here in chapter 10, there is a pause. Mas aqui no capítulo 10 tem uma pausa. In chapter 10, the Holy Spirit gives to us detailed information about specific events that will happen during the No tribulation. capítulo 10, o Espírito Santo nos dá informações específicas sobre eventos que acontecerão durante a tribulação. That this chapter is like a parenthesis in the middle of the story. Então, esse capítulo é como se fosse um parênteses no meio da história. Chapter 10 doesn't slow down or speed up the events of the tribulation. O capítulo 10, ele não deixa um pouco mais lento ou acelera os eventos da tribulação. It's just a parenthesis. É só um parênteses. God is going to give to us information, details about specific events that will take place during the tribulation. Deus irá nos dar informações, detalhes sobre eventos específicos que irão acontecer durante a tribulação. And chapter 10 specifically takes place during the 7 trumpet judgments. E o capítulo 10, ele ocorre especificamente durante esses julgamentos das 7 trombetas. And there are 2 things that we're encouraged to see as we look at chapter 10. E tem 2 coisas que nós somos encorajados a ver quando a gente olha para o capítulo 10. In verses 1 through 7, we're going to see a strong angel. Dos versos 1 ao 7, nós veremos um anjo poderoso. And then in verses
8 through 11, we're going to see the little book. E daí dos versos 8 a 11 nós veremos o livrinho. So let's begin with the strong angel. Então vamos começar com o anjo poderoso. Look at verse 1. Veja o verso 1. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Now here, I want you to find and note the word another. Aqui eu quero que você procure e perceba a palavra outro. The Greek word that is translated another, A palavra grega que foi traduzida como outro it means another of the same kind. significa outro do mesmo tipo. All right? So this means that this angel is like the 7 angels that we were introduced to that had the 7 trumpets. Então significa que esse anjo é como os outros 7 anjos a quem a gente já foi apresentado, que tinham as 7 trombetas. Now the reason why I bring that up E a razão por que eu estou mencionando isso is that there are Bible teachers that read the description of this angel in verse 1 and they conclude it must be Jesus. é que existem alguns estudiosos da Bíblia que leem esse versículo 1 e concluem que esse anjo deve ser Jesus. But because the Greek word for another is another of the same kind, Mas porque a palavra grega para outro é outro do mesmo tipo, this can't be Jesus esse não pode ser Jesus. because Jesus is not like the previous 7 angels that we were introduced to in chapters 8 and 9. Porque Jesus não é como esses outros 7 anjos anteriores que a quem nós somos apresentados nos capítulos 7 até 9. There are some Bible teachers that speculate that this might be Michael the archangel. Existem alguns estudiosos da Bíblia que especulam que talvez esse seja o arcanjo Miguel. Michael is one of the 3 angels that are specifically named in the Bible. Miguel é um dos 3 anjos que são especificamente nomeados, tem nome na Bíblia. And Michael's an interesting angel. E o Miguel é um anjo interessante. His chief responsibility A sua responsabilidade principal is to be the guardian angel of the nation of Israel. é ser o guardião da nação de Israel. And what we learn about Michael is that he is a strong angel. E o que a gente aprende sobre Miguel é que ele é um anjo forte e In poderoso. fact, he's a military angel. E na verdade ele é um anjo militar. We're going to learn later in Revelation chapter 12 that he goes to war against Satan and his A demons, gente vai aprender mais tarde em Apocalipse capítulo 12 que ele entra em guerra contra Satanás e seus demônios. and he overcomes them. E ele os vence. He's a strong angel. Ele é um anjo poderoso. But one of the reasons why people speculate that this strong angel may be Michael Mas uma das razões por que as pessoas especulam que esse anjo poderoso pode ser Miguel is because Michael's name means who is like God. é porque o nome de Miguel significa quem é como Deus. And it's possible that when God created Michael, E é possível que quando Deus criou Miguel, he created him with certain features that resemble the Son of God. ele pode ter criado Miguel com feições similares às feições de Deus, que se fazem lembrar Deus. He's not the Son of God, Ele não é o filho de Deus, but he has certain features that may resemble the Son of God, mas ele tem algumas feições que podem lembrar as feições do filho de Deus, because we know that one of the highest forms of compliment porque nós sabemos que uma das maneiras mais empolgantes ou as melhores maneiras de fazer um elogio is imitation. é quando você I'm sorry, is what? Is imitation. É quando você imita. And so here it could be that God made Michael to resemble Jesus Então aqui pode ser que Deus tenha feito Miguel com essa aparência semelhante à de Jesus, as a form of worship to show off the value of Christ. como uma forma de adoração para mostrar, para exibir o valor de Cristo. But that's just speculation. Mas isso é só especulação. We really don't know who this angel A is, gente não sabe realmente quem é esse anjo, but we know he's strong mas nós sabemos que ele é poderoso and he's significant. e ele é importante. And then in verse 2, E daí no verso 2, we learn that he has a little book open in his hand. a gente vê que ele tem um livrinho aberto na sua mão. Now, this is not the same book that we saw in Revelation 5. Esse não é o mesmo livro que a gente já viu em Apocalipse 5. In Revelation 5, we saw a little book, we saw a book in the hand of God the Father. E em Apocalipse 5 nós vimos um livro na mão de Deus o Pai. And we learned that that book was sealed with 7 official seals.
seals. E nós aprendemos que esse livro foi selado com 7 selos oficiais. And it represents the title deed to the earth. E esse livro representa a escritura da terra. This book is different. Esse livro aqui é This is diferente. not the same book. Não é o mesmo livro, But what this book contains are the remaining judgments of the tribulation. mas o que esse livro contém são os julgamentos restantes da tribulação. So with that in mind, look at verses 2 through 4. Então, com isso na sua mente, veja dos versos 2 a 4. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Now, these are verses that some Bible teachers just love to spend a lot of time in. Esses versos são os versos nos quais alguns estudiosos da Bíblia adoram gastar tempo. 7 thunders uttered their voices. 7 trovões eram as vozes. John wanted to write down what they said, E João queria escrever o que eles haviam dito. but God tells him no. Mas Deus diz para ele não fazer isso. And there are some Bible teachers, they just love these verses. E alguns estudiosos da Bíblia adoram esses versos. And they will spend weeks trying to explain what those 7 voices were E eles podem gastar semanas tentando explicar o que são essas vozes. and what they said. E o que elas diziam. And they'll write thick, fat books about what was said. E eles escrevem uns livrões sobre o que pode ser que eles tenham dito. But here's the issue. Mas a questão é essa. No one knows what they said. Ninguém sabe o que eles disseram. No one knows what those 7 thunders uttered. Ninguém sabe o que esses 7 trovões mencionaram. Now, here is my general rule when I study the Bible. Então aqui tem uma regra minha geral de quando eu estudo a Bíblia. Whenever I come to a section of the Bible where it's quiet, Sempre quando eu chego numa seção da Bíblia, numa parte da Bíblia onde há silêncio, I want to remain quiet. eu prefiro permanecer em silêncio. And I think a lot of times people get into trouble with their understanding of the Bible E eu acho que muitas vezes as pessoas encontram problemas para entender a Bíblia, because they're not content to just accept the given information that's in it. porque elas não se contentam em simplesmente aceitar a informação que é dada para elas. And so the way I understand these verses Então a forma como eu entendo esses versos is that there were 7 thunders that were uttered, é que houve 7 trovões que falaram algo and God didn't want them to be written down, e Deus não quis que isso fosse escrito. and that's all we need to know. E é só isso que a gente tem que saber. So let's move on. Então vamos para frente. Verses 5 and 6. Versos 5 e 6. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Now here in these verses, it shows off the authority and the trustworthiness of the words of this mighty angel. Então esses versos nos mostram a autoridade e essa palavra poderosa desse anjo. Now the reason why this moment is so significant Então a razão por que esse momento é tão importante is because it's signaling that the time for the second coming of Jesus is going to start moving quickly. é porque está sinalizando que esse momento da segunda vinda de Jesus, para chegar a isso, nós vamos começar a mover rapidamente. Notice at verse 6 it says that there will be delay no longer. Então perceba que no verso 6 diz: não haverá mais demora. This means that all of the prophecies about the second coming of Jesus, they're now going to be fulfilled in rapid pace. Isso quer dizer que todas as profecias agora sobre a segunda vinda de Jesus serão cumpridas de modo rápido. But this is also announcing that God's going to answer the prayers of all the tribulation saints. Mas isso também está anunciando que Deus irá responder às orações de todos os santos da tribulação. Remember we learned in Revelation chapter 6 Lembra que a gente aprendeu em Apocalipse capítulo that 6? millions of people are going to be converted to Christ during the tribulation, Que milhões de pessoas serão convertidas a Cristo durante a tribulação and they're going to be killed for their faith in Jesus. e elas serão mortas por causa da sua fé em Jesus. And they're praying to God, God, how long until you avenge us? E elas estão orando para o Senhor: Senhor, até quando teremos que esperar para que o Senhor nos vingue? Here in Revelation 10, the news is given
The time of fulfillment, the time of vengeance is coming soon. Então aqui em Apocalipse 10 as notícias são dadas. Esse momento de vingança virá logo. Verse 7. Verso 7. Mas nos dias em que o sétimo anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. We are now in the middle of the tribulation here in Revelation 10. Então aqui em Apocalipse 10 nós estamos no meio da tribulação. The earth is 3.5 years away from the visible return of Christ. A Terra só tem que esperar mais 3 anos e meio para esse retorno visível de Cristo. And here in verse 7 it says the mystery of God would be finished. E aqui diz no verso 7 que vai se cumprir o mistério de Deus. What that refers to is all of the prophecies concerning the second coming of Jesus. Isso está fazendo referência a todas as profecias com relação à segunda vinda de Jesus. You've heard me say this. Você já me ouviu dizer isso. In the Old Testament, there are over 300 prophecies about the first coming of Christ. No Antigo Testamento tem mais de 300 profecias sobre a primeira vinda de Cristo. There are over 600 prophecies about the second coming of Christ in the Old Testament alone. Só no Antigo Testamento tem mais de 600 profecias com relação à segunda vinda de Cristo. There are over 1,000 prophecies about the second coming of Jesus in both the Old and New Testament. Tem mais de 1000 profecias sobre a segunda vinda de Jesus nos dois livros, Antigo e Novo Testamento. Many of those prophecies we read and we understand. Muitas dessas profecias a gente lê e entende. And there are other prophecies we read it and we can guess at it, but until it's fulfilled, we'll never really understand what it's saying. E outras profecias a gente lê e a gente pode adivinhar mais ou menos o que está querendo dizer, mas a gente nunca vai entender completamente até que aconteça. But those prophecies serve as mysteries. Mas essas profecias, elas são mistérios. It's not mystery the way we understand a Sherlock Holmes story. Não é um mistério a forma como a gente entende as histórias do Sherlock Holmes. But the word mystery in the Bible, Mas a palavra mistério na Bíblia it means a truth that has been given, significa uma verdade que foi dada, but not fully understood. mas não entendida por completo. All right? That's what it means in the Bible. Então é isso que mistério significa na Bíblia. And so here, concerning the second coming of Christ, we have the promises given to us, over 1,000 of them. Então aqui, com relação à segunda vinda de Cristo, nós temos mais de 1000 promessas. But now the time of it to be fully understood in its fulfillment is at hand. Mas agora esse momento onde nós entenderemos por completo essas profecias está chegando. I'll tell you, when Jesus Christ comes back, Eu te digo, quando Jesus Cristo voltar, there will be no more confusion about the prophecies of his coming. não haverá mais nenhuma confusão com relação às profecias da sua volta. And that is what's being stated here. E é isso que está sendo declarado aqui, The time is near. que o tempo está próximo. We're 3.5 years away Só falta 3 anos e meio from seeing all of the prophecies concerning the second coming of Christ being fulfilled. para vermos todas as profecias com relação à segunda vinda de Cristo sendo cumpridas. And that was the message of the strong angel. E essa foi a mensagem desse anjo poderoso. And then in verses 8 through 11, we now focus in on the little book. E agora nos versos 8 até 11 a gente se foca nesse livrinho. Look at verses 8 through 10. Então veja dos versos 8 a 10. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Now, this is figurative language that's familiar in the Bible. Essa é uma linguagem figurada familiar na Bíblia. In the Old Testament, in the book of Ezekiel chapter 2, No Antigo Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 2, the prophet Ezekiel was commanded to do the same exact thing. o profeta Ezequiel teve a ordenança de fazer exatamente a mesma coisa. To eat the book means to eat up the message. Comer o livro significa comer a It mensagem, means to consume it significa consumi-la and let it digest in your mind and in your heart. e digeri-la na sua mente e no seu coração. Now, I believe that this book is very similar to the book that Ezekiel was told to eat. E eu creio que esse livrinho aqui é muito semelhante ao livro que Ezequiel teve ordenança de comer. In Ezekiel chapter 2, Em Ezequiel capítulo 2, we learn that the book that he was commanded to eat were filled with lamentations and
and sorrows. A gente aprende então que o livrinho que ele teve a ordenança de comer era cheio de lamentações e prantos. It's talking about coming judgment. Então está falando sobre um julgamento vindouro. But I want you to notice that when Ezekiel and John both ate the book, Mas eu quero que você perceba que quando Ezequiel e João comeram esses livros, it was sweet to their taste, era doce no paladar, but it gave them a very bad stomachache. mas eles tiveram uma dor de estômago muito forte. Now, what's the lesson that we can learn from that? Então qual que é a lição que a gente pode tirar disso? I believe that this is a great word of application for people who proclaim God's word. Eu creio que essa é uma grande palavra de aplicação para pessoas que proclamam a palavra de Deus. It's great application for me. É uma grande aplicação para mim It's great application for you in e é evangelism. uma grande aplicação para você em evangelismo. Because the gospel, Porque o evangelho not only does it talk about the cross and the resurrection of Jesus, não fala apenas sobre a cruz e a ressurreição de Jesus, but the gospel also talks about sin and God's wrath. mas o evangelho também fala sobre pecado e a ira de Deus. It talks about not only the benefits of trusting in Christ, Não fala apenas sobre os benefícios de confiarmos em Cristo, but the punishment of those who reject Christ. mas sobre a punição daqueles que rejeitam a Cristo. And there's something that we all experience when we proclaim the gospel. E existe uma coisa que pela qual todos nós passamos quando a gente proclama o evangelho. When we think about the gospel, the initial flavor is sweet. Quando a gente pensa no evangelho, esse sabor inicial é We doce. talk about God's love. A gente fala sobre o amor de We Deus. talk about the meaning of the A gente cross. fala sobre o significado da cruz. We talk about the joy of the resurrection of the Son of God. A gente fala sobre a alegria da ressurreição do Filho de Deus. We get to talk about heaven. A gente fala sobre o céu. It's sweet. É doce. And especially when we talk about the second coming of E Jesus. especialmente quando a gente fala sobre a segunda vinda de Jesus. You know, I watch the news and I get frustrated with what I see. Eu assisto o noticiário e eu fico muito frustrado com o que eu vejo. And so when I think about Jesus coming back and establishing his government on earth, that's sweet to me. Então, quando eu penso em Jesus voltando e estabelecendo o seu reino na terra, para mim isso é doce. But the longer I allow the gospel to settle in my mind and heart, Mas quanto mais tempo eu permitir que o evangelho fique ali dentro da minha mente e do meu coração, there is a bitter taste to it. eu começo a sentir um gosto amargo que vem dele. Because then you begin to think about all the people that are going to go to hell because they reject the gospel. Porque daí você começa a pensar em todas as pessoas que irão para o inferno porque rejeitaram o evangelho. You begin to think about all of your family and friends that die without Christ. Você começa a pensar em todos os seus familiares e amigos que morreram sem Cristo. You begin to think about all of the people that are going to be judged on earth during this time of tribulation. Você começa a pensar em todas as pessoas que serão julgadas na terra durante esse tempo de tribulação. And so though we celebrate the coming of Christ, Então, apesar de celebrarmos a vinda de Cristo, it's sweet. é doce. He's coming back. Ele está voltando. He's going to establish his kingdom. Ele vai estabelecer o seu reino. At the same time, we feel the bitterness. Ao mesmo tempo, a gente sente a amargura. What about the people that reject him when he comes back? E as pessoas que rejeitaram ele quando ele voltar. What about the people that die without Jesus when he comes back? E as pessoas que morreram sem Jesus, o que vai ser delas quando ele voltar? And so when we preach the gospel, Então, quando a gente prega o evangelho, it's like spiritual dark chocolate. é como chocolate meio amargo espiritual. There's a bitterness and a sweetness at the same time. Tem uma amargura e algo doce ao mesmo tempo. Because when we talk about heaven, Porque quando a gente fala do céu, we also taste the bitterness of hell. a gente também sente o sabor amargo do inferno. When we talk about the gift of eternal life, Quando a gente fala do dom da vida eterna, we also taste the bitterness of God's judgment against the wicked. a gente também sente o sabor amargo do julgamento de Deus contra os perversos. And this is the right balance in evangelism. E esse é o equilíbrio exato, é correto no evangelismo. When we preach the gospel with non-Christians, Quando a gente prega o evangelho a não cristãos, we should introduce them to the joys of heaven nós deveríamos apresentar para eles as alegrias do céu, with the taste of bitterness in our mouth, understanding that if they don't receive this, they're going to perish forever.
com um gosto amargo na nossa boca, entendendo que se eles não receberem isso, eles irão perecer no inferno. About 100 years ago, there was a well-known evangelist in the United States. Mais ou menos há uns 100 anos atrás, tinha um evangelista muito conhecido nos Estados Unidos. His name was Dwight Moody. O nome dele era Dwight Moody. And when he died, E quando ele morreu, at his funeral, one pastor said, no funeral dele, um pastor disse: of all the men that he has ever known, only Dwight Moody had the authority to preach about hell. de todos os homens que ele tinha conhecido, apenas Dwight Moody teve a autoridade de pregar sobre o inferno. Because he said, I have never heard Moody mention hell without crying. Porque ele disse: eu nunca escutei o Moody mencionar o inferno sem chorar. That is the kind of evangelist we need. E é esse tipo de evangelista que a gente precisa. Because that's what Jesus taught us. Porque foi dessa forma que Jesus nos ensinou. When he looked at the city of Jerusalem on his triumphant entry, Quando ele olhou para a cidade de Jerusalém na sua entrada triunfal, it was fulfillment of prophecy. It was a day of joy. era uma profecia sendo cumprida, um dia de alegria. But before he entered into the walls and before the people inside cried out, Hosanna, Hosanna, Mas antes dele atravessar os muros e as pessoas lá de dentro clamarem Hosana, Hosana, he stopped and looked at the city of Jerusalem and he began to weep. ele parou e olhou para a cidade de Jerusalém e começou a chorar. And he said, Jerusalem, Jerusalem, E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, how I've longed to gather you as a mother hen gathers her chicks. como eu tenho ansiado por me ajuntar a você como uma mãe une os seus filhos. But you didn't want this. Mas você não quis isso. And you rejected E me. você me rejeitou. And because you rejected me, the Roman army is going to come and destroy your walls and destroy your E city. porque você me rejeitou, o exército virá e destruirá a sua cidade, destruirá os seus muros. And he wept. E ele chorou. That is the heart of Jesus for the lost. Esse é o coração de Jesus com relação aos perdidos. And I'm absolutely convinced that if we are going to be effective in evangelism, E eu tenho convencimento absoluto de que se nós queremos ser efetivos, eficazes no nosso evangelismo, that it begins with us praying, God, give to us the heart of Jesus towards the lost. então isso deve começar com uma oração. Senhor, nos dê o coração de Jesus com relação aos perdidos. So the message that we proclaim, it's sweet and bitter at the same time. Para que a mensagem que nós proclamarmos seja doce e amarga ao mesmo tempo. And look at verse 11. Então veja o verso 11. E então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Now that's an important verse Esse é um verso importante, because for some people, porque para algumas pessoas, when they taste the sweetness and the bitterness of the Word of God, quando eles sentem a doçura e a amargura da palavra de Deus, there can be the tendency to say, you know what? I'm not going to tell people about this. pode haver a tendência dessas pessoas pensarem: sabe de uma coisa, eu não vou falar para outras pessoas sobre isso. This is offensive. Isso é ofensivo. No one wants to hear about hell. No one wants to hear about final judgment. No one wants to hear about sin. Ninguém quer ouvir sobre inferno, sobre julgamento final, sobre pecado. So I'll just keep my mouth quiet. Então eu vou ficar quietinho. And sadly, there's also a lot of pastors like that behind pulpits. E de maneira muito triste, tem muitos pastores dessa forma nos púlpitos. They're selective in their message. Eles são seletivos nas mensagens. I'll just tell people the sweet things. Eu só vou falar para as pessoas as coisas doces. But the gospel is both sweet and bitter. Mas o evangelho é doce e amargo. You can't have the gospel without the sweetness and the bitterness together. Você não consegue ter o evangelho por completo sem ter a doçura e a amargura juntas. Because people will not understand the cross until they understand the reality of hell. Porque as pessoas não vão entender a cruz até que elas entendam a realidade do inferno. People will not understand why the body of Jesus was massacred As pessoas não vão entender por que o corpo de Jesus foi massacrado. until they understand the evil nature of sin. Até que eles entendam a natureza maligna do pecado. And people will not want heaven until they first understand they're going to hell. E as pessoas não vão querer o céu até que eles entendam primeiro que elas podem ir para o inferno. But John, that's too confrontive. I don't want to say that to people. Mas, John, isso confronta demais. Eu não quero falar isso para as pessoas. But God says to John, open
your mouth. Mas o Deus disse para João, abra a sua boca. You must prophesy again. Você tem que profetizar de The novo. word prophesy means to speak forth the word of God. A palavra profetizar significa declarar a palavra de Deus. And this message, this sweet and bitter message, it's for all peoples and nations and tongues and kings. E essa mensagem doce e amarga é para todos os povos, nações, línguas e reis. And I believe that God is giving to us the same command in these last days. E eu creio que Deus está nos dando essa mesma ordenança nesses últimos dias. Guys, it is not time to be ashamed of the gospel. Gente, não é a hora de ficar envergonhado com relação ao The evangelho. gospel is nothing to be ashamed of. Não existe nada do que você possa se envergonhar no evangelho. But in these last days, it is time to prophesy again. Mas nesses últimos dias é hora de profetizar novamente. It's time to open your mouth and to tell people the true gospel, the complete gospel. É hora de você abrir sua boca e dizer para as pessoas o evangelho verdadeiro, o evangelho completo. This is what people need to hear in these last days. É isso que as pessoas precisam ouvir nesses últimos dias. And these were challenging words for the Apostle John. E essas foram palavras desafiadoras para o apóstolo João. And with the close of chapter 10, E com esse fechamento do capítulo we 10, now move into Revelation chapter 11. a gente agora vai para Apocalipse capítulo 11. And now our attention is specifically directed toward Israel. E agora a nossa atenção é direcionada especificamente para Israel. Again, John is going to give us some details about certain events that will take place during the tribulation. Então, de novo, João vai nos dar alguns detalhes sobre eventos específicos que vão acontecer durante a tribulação. So it's like putting a giant parentheses in the timeline. Então, é como colocar um parênteses gigante na linha do tempo. And then in the end of this chapter, we're going to move in and look at the seventh trumpet. E daí, no fim desse capítulo, a gente vai se mover adiante para olhar para a sétima trombeta. But here, this chapter, it tells us about the coming temple in Jerusalem. Mas aqui nesse capítulo, a gente vai ver sobre esse templo que será reconstruído em Jerusalém. And God's two witnesses who are going to be preaching in Israel during this time. E as duas testemunhas de Deus que estarão pregando em Israel durante esse tempo. So in verses 1 and 2, we begin with the temple. Então, nos versos 1 e 2, a gente começa com o templo. Look at verses 1 and 2. Veja os versos 1 e 2. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir, e me disseram, vai e meça o templo de Deus e o altar, e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Now, I want you to notice that the Bible predicts that in Jerusalem, during this time, there will be a temple and there will be an altar. Então eu quero que você perceba que a Bíblia já prediz que em Jerusalém, durante esse momento, essa época, haverá um templo e haverá um altar. Guys, right now, in Israel, there is no Jewish temple. Gente, nesse momento agora, em Israel, não existe nenhum templo judeu. And because there is no Jewish temple, there is no altar. E porque não há um templo judeu, não há um altar. And because there's no altar, there are no animal sacrifices in Israel. E porque não há altar, não existe sacrifício de animais em Israel. All of those things were destroyed by the Romans in 70 AD. Todas essas coisas foram destruídas pelos romanos em 70 depois de Cristo. And this brings the Jews to a very serious problem. E isso traz para os judeus um problema muito sério. How do they deal with their sin problem? Como que eles vão lidar com o problema do pecado deles? Because the Bible clearly teaches that only the blood of sacrifices can deal with sin. Porque a Bíblia ensina claramente que apenas o sangue de sacrifícios é que pode lidar com o pecado. But no temple means no sacrifices. Mas se não tem templo, não tem sacrifício. So today Jews believe that once a year in the month of September, Então hoje o que os judeus creem é que uma vez por ano, no mês de setembro, during the feast called the Day of Atonement, durante a festa chamada o Dia do Sacrifício, propiciação, da propiciação, that the Jews no longer will have their sins atoned for by blood, então os judeus não terão mais os seus pecados propiciados por sangue, but by their good works. mas através das suas boas obras. But we know from the book of Hebrews that our good works can accomplish no forgiveness. Mas a gente sabe através do livro de Hebreus que as nossas boas obras não nos trazem perdão. For this reason, Orthodox Jews in Jerusalem today are anticipating the coming of a new temple. Por essa razão, os judeus ortodoxos estão agora antecipando essa construção de um novo templo. But Bible prophecy clearly teaches us that a new temple will be rebuilt.
E a profecia bíblica nos ensina claramente que um novo templo será reconstruído. Daniel 9 tells us there will be a new temple. Daniel 9 nos diz que haverá um novo templo. Matthew 24 tells us there will be a new temple. Mateus 24 nos diz haverá um novo templo. 2 Thessalonians 2 tells us there will be a new temple. 2 Tessalonicenses 2 nos diz que haverá um novo templo. And here in Revelation we see that during the tribulation a Jewish temple will be built. E aqui em Apocalipse a gente vê que durante a tribulação um novo templo será reconstruído. This will be Israel's third temple. Esse será o terceiro templo de Israel. The first temple was built by Solomon, O primeiro templo foi construído por Salomão. and that was destroyed in 586 BC by the Babylonians. E esse templo foi destruído pelos babilônios em 586 a.C. The second temple was completed by King Herod, O segundo templo foi concluído pelo rei Herodes and it was destroyed by the Romans in 70 AD. e foi destruído em 70 depois de Cristo. This temple that is being spoken about is the tribulation temple. E esse templo do qual foi falado aqui é o templo da tribulação. And most Bible scholars believe that this is a temple that will be rebuilt by the Antichrist. E muitos estudiosos da Bíblia creem que esse templo é um templo que será construído pelo anticristo. It's interesting, as I said, that right now Jews are preparing for the rebuilding of this temple. E é interessante que quando eu disse que agora mesmo os judeus estão se preparando para construir esse templo, The last couple of times that I was in Jerusalem, as últimas duas vezes que eu estive em Jerusalém, I had the opportunity to visit an organization called the Temple Institute. eu tive a oportunidade de visitar uma organização chamada o Instituto do Templo. The Temple Institute is an organization made up of Orthodox Jews, Essa organização, o Instituto do Templo, é uma organização feita de judeus ortodoxos. and they have prepared all of the furniture and the garments for this new temple. E eles já prepararam toda a mobília e as vestimentas para esse novo templo. Guys, I saw it with my eyes. Gente, eu vi com os meus olhos. I saw the robe that the new high priest is going to wear. E eu vi o manto que o novo sumo sacerdote irá usar. I saw the instruments that are going to be used for sacrifice. Eu vi os instrumentos que serão usados para sacrifício. They even let me smell the incense that's going to be used for prayer in the temple. E eles até me deixaram sentir o cheiro do incenso que será usado para a oração no templo. I smelled it. Eu senti o cheiro. And all of these things, it was radical for me to think this stuff is going to be used during the tribulation. E todas essas coisas foi radical quando eu as vi pensar que isso vai ser usado nesse templo na tribulação. Did you know they're even making the harps of Israel that are going to be used in the temple? E você sabe que eles estão até fazendo as harpas de Israel que serão usadas no templo. And these harps had not been made since 70 AD. E essas harpas não foram mais produzidas desde 70 depois de Cristo. I tried to buy one, but they wouldn't let me. Eu tentei comprar uma, mas eles não deixaram. But everything is getting ready for this tribulation temple. Mas tudo está ficando preparado para esse templo da tribulação. In fact, the cornerstone for the temple is already prepared. E na verdade a pedra angular do templo já está preparada. But the Muslims don't want the temple Mas os muçulmanos não querem o templo. because the Jews think the temple should be built where the Dome of the Rock Mosque is. Porque os judeus creem que esse templo tem que ser construído naquela mesquita da cúpula da You rocha. know that big gold dome that you see when you see the pictures of Jerusalem? Aquela cúpula bem dourada que você vê quando você vê as fotos de Jerusalém. It's one of the 3 holy sites of Islam. É uma das 3 visões santas do islamismo. And many Jews believe that the Temple of Solomon was actually on top of that site. E muitos judeus creem que o templo de Salomão estava exatamente ali. But it's possible that the temple was actually north of the Dome of the Rock. Mas na verdade há a possibilidade de que o templo estivesse a norte dessa cúpula da rocha. And this is becoming a very popular view among archaeologists. E essa está se tornando esse ponto de vista está ficando muito popular entre os arqueologistas. And the Jews arqueólogos. believe that only the Messiah can initiate the building of this temple. E os judeus creem que apenas o Messias é que pode iniciar a construção desse templo. But the problem is that the Messiah they think is the Messiah is really going to be the Antichrist. Mas o problema é que o Messias que eles pensam que é Messias, na verdade será o anticristo. And it is possible
E é possível that one of the ways he's going to solve the Middle East problem que uma das formas que ele irá usar para resolver essa questão do Oriente Médio is by determining that the real site of the temple was north of the Dome of the Rock, é determinando que o lugar exato do templo é a norte da cúpula da rocha. which means you can build a wall between the temple in Jerusalem and the Dome of the Rock, Significa então que você pode construir uma parede entre esse templo de Jerusalém e a cúpula da rocha. and the Islamic site could be part of the court of the Gentiles. E essa parte islâmica pode ser o que era esse pátio dos gentios. And did you know that politicians are already thinking that way? E você sabia que os políticos já estão pensando em fazer isso? When Bill Clinton was the president of the United States, Quando Bill Clinton era o presidente dos Estados Unidos, that was one of his suggestions. essa foi uma das sugestões que ele deu. Just build a wall Construa uma parede and build your temple. e daí constrói o seu templo. If that'll bring peace to the Middle East, then do that. Se isso vai trazer paz para o Oriente Médio, então faça isso. Now, guys, I am not saying that Bill Clinton is the Antichrist, Gente, eu não estou falando que o Bill Clinton é o anticristo, but it is interesting that politicians are already thinking that direction. mas é interessante como os políticos já estão pensando em agir dessa forma. But there is going to be a temple rebuilt. Mas haverá a reconstrução de um templo. So you that are interested in Bible prophecy, Então você que tem interesse em profecia bíblica, keep your eyes open mantenha os olhos and abertos keep your ears open. e mantenha os ouvidos And abertos. every time you hear talk about a new temple in Israel, pay attention. E toda vez que você ouvir uma conversa com relação a um novo templo em Israel, preste atenção. And so God tells John, I want you to measure the temple and the altar because they're going to be existing. Então, Deus diz a João, eu quero que você meça o templo e o altar. But we also see that the worshipers are to be measured. Mas a gente também vê que os adoradores devem ser medidos. Now, some translations of the Bible, such as the NVI, Algumas traduções da Bíblia, como a NVI, they translate this as count the worshipers. eles traduzem como conte os adoradores. But some of the most reliable manuscripts Mas alguns dos manuscritos mais confiáveis translate this as measure the worshipers. traduzem esse versículo como meça os adoradores. And I like that. E eu gosto. Because here we see that the worshipers, that their spiritual worship was to be measured. Então aqui nós vemos que a adoração espiritual deles deve ser medida. Is their worship really a true, authentic worship of God? Será que a adoração deles é realmente verdadeira e autêntica a Deus? And the answer is no. E a resposta é não. Because during the tribulation we learn that the worship in the temple is going to be an apostate worship. Porque durante a tribulação nós vamos aprender que a adoração deles no templo será uma adoração de quem está apostatando. And so that's the first thing you need to know that's going to happen. Então essa é a primeira coisa que você tem que saber que irá acontecer. A temple's going to be rebuilt. Um templo será And reconstruído an altar's going to be rebuilt. e um altar será reconstruído. And during this time, God is going to raise up two witnesses. E durante esse tempo, Deus irá levantar duas testemunhas. Look at verse 3. Veja o verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. These two witnesses are going to be Jewish prophets. Essas duas testemunhas serão profetas judeus. And during these 3.5 years, they are going to be proclaiming God's word to God's nation, Israel. E durante esses 3 anos e meio, eles estarão proclamando a palavra de Deus para o povo de Deus, a nação de Israel. And like the Old Testament prophets, they're going to be clothed the same way. E como os profetas do Antigo Testamento, eles estarão vestidos também da mesma forma. Sackcloth was a rough, uncomfortable material. Pano de saco era um material áspero e desconfortável. And the prophets would wear this to express God's sorrow over the spiritual condition of his nation. E os profetas usavam esse pano de saco para mostrar o pesar de Deus com relação à condição espiritual de Israel. Now listen to how God describes these two witnesses in verse 4. Então veja como Deus descreve essas duas testemunhas no verso 4. Estas são as duas oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Now, this should remind you of the book of Zechariah. Isso deveria trazer à sua memória o livro de Zacarias. Remember in the book of Zechariah, we read the story about the rebuilding of the destroyed temple in Jerusalem. Lembra que no livro de Zacarias nós lemos sobre a reconstrução do templo destruído em Jerusalém. And during this time, God raised up 2 men.
E durante essa época, Deus levantou 2 homens. a governor by the name of Zerubbabel, Um governador com o nome de Zorobabel and the Jewish high priest by the name of Joshua. e o sumo sacerdote judeu chamado Josué. And God said in Zechariah 4 that these men are like olive branches, E Deus or olive disse trees. em Zacarias 4 que esses homens eram como oliveiras. They're God's anointed ones. Eles são os ungidos de Deus. The olive tree is symbolic A oliveira é algo simbólico, because olive oil is symbolic of the Holy Spirit. porque o óleo de oliva é o símbolo do Espírito Santo. So Joshua and Zerubbabel, Então Josué e Zorobabel, during the rebuilding of the temple, durante a reconstrução do templo, they were to do God's work through the empowering and presence of the Holy Spirit. eles deveriam executar a obra de Deus através da presença e do poder do Espírito Santo. And here in Revelation, E aqui em Apocalipse, we see that the two coming witnesses are going to be like that. nós vemos que essas 2 testemunhas que virão serão dessa forma. During the time of the third temple, they're going to be doing God's work through the empowering of the Holy Spirit. Então, durante esse tempo da reconstrução do templo, eles estarão executando a obra de Deus através da capacitação do Espírito. These are God's witnesses. São testemunhas de Deus. These are God's Eles representatives. são representantes de Deus. But here's the question. Mas aqui vem a pergunta: Who are these two witnesses? quem são essas 2 testemunhas? Look at verses 5 and 6. Veja os versos 5 e 6. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. I believe that these verses give to us a clue to the identity of these two witnesses. Eu creio que esses versos nos dão uma dica com relação à identidade dessas 2 testemunhas. We first see that they can kill with fire and shut up the heavens. Primeiro a gente vê que eles podem matar com fogo e fechar os céus. Does that sound familiar? Isso parece familiar? Soa familiar? If you've read the Old Testament, you would quickly recognize the prophet Elijah. Se você lê o Antigo Testamento, você já ia rapidamente reconhecer o profeta Elias. Fire is associated with the ministry of Elijah. Fogo é associado com o ministério de Elias. Fire came down from heaven on Mount Carmel Fogo desceu do céu no Monte Carmelo, in 1 Kings 18. em 1 Reis 18. In 2 Kings 1, Em 2 Reis 1, God sent fire to kill all of Elijah's enemies. Deus enviou fogo para matar todos os inimigos de Elias. And then in 2 Kings 2, E daí em 2 Reis 2, we see that fire came down and took Elijah to heaven. nós vemos que desceu fogo do céu e levou Elias para o céu. But we also see that drought is associated with the ministry of Elijah. Mas nós também vemos que seca é associada com o ministério de Elias. It didn't rain for 3.5 years because Elijah prayed that it wouldn't rain for 3.5 years. Não choveu por 3 anos e meio porque Elias orou para que não chovesse por 3 anos e meio. And here's what's interesting about the prophet Elijah. E aqui tem uma coisa interessante com relação ao profeta Elias. In Malachi chapter 4 verses 5 through 6. Em Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. So you need to write this in the margin of your Bible. Então você tem que escrever isso na margem da sua Bíblia, Next to Revelation 11. perto de Apocalipse 11. Malachi chapter 4 verses 5 and 6. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. It tells us that before Jesus comes back the second time, Elijah will first come. Nos diz que antes de Jesus voltar pela segunda vez, virá primeiro Elias. This is not reincarnation. Isso não é reencarnação. The Bible does not teach reincarnation. A Bíblia não ensina reencarnação. It's not reincarnation, this is resurrection. Não é reencarnação, isso é ressurreição. So Elijah, the same Elijah that we read about in the Old Testament, he's coming back. Então Elias, o mesmo Elias sobre quem nós lemos no Antigo Testamento, irá voltar. And he's going to be preaching in the Old Testament. E ele estará pregando no Antigo Testamento. And how significant, because Elijah represents all of the Old Testament prophets. E como é importante isso, porque Elias representa todos os profetas do Antigo Testamento. But the next description Mas a outra descrição is that we see that they can turn water into blood. é que a gente vê que eles podem transformar água em sangue. And they strike the earth with plagues. E eles ferem a terra com pragas. Does that sound familiar? E isso parece familiar? That's Moses. Isso é Moisés. We know from the book of Exodus that
that it was during the ministry of Moses that water turned to blood. E a gente sabe, lendo o livro de Êxodo, que foi durante o ministério de Moisés que a água se tornou em sangue. And during the ministry of Moses that God sent 10 plagues against the nation of Egypt. E durante o ministério de Moisés, Deus enviou 10 pragas contra a nação do Egito. And you know what's interesting? E sabe o que é interessante? That when Moses died, Que quando Moisés morreu, you know who buried his body? sabe quem que sepultou o corpo dele? God did. Deus. Isn't that interesting? Não é interessante? God took Moses' body and he buried it. Deus pegou o corpo de Moisés e o sepultou. We don't know where. A gente não sabe onde. But God saw Moses' body being important enough that he personally buried it. Mas Deus viu que o corpo de Moisés era importante o suficiente para que ele mesmo o sepultasse. And then later in the book of Jude, E depois, mais tarde, mais pra frente no livro de Judas, we see Michael the archangel and Satan in a battle over the body of Moses. nós vemos o arcanjo Miguel e Satanás batalhando pelo corpo de Moisés. What's that all O about? que é isso? Why does Satan want Moses' body? Por que Satanás quer o corpo de Moisés? It appears that God still has a purpose for the body of Moses. Aparentemente, Deus ainda tem um propósito para o corpo de Moisés. I personally believe Eu, pessoalmente, acredito that the two witnesses that are going to be here during the tribulation preaching in Israel que as duas testemunhas que estarão aqui durante a tribulação pregando em Israel are going to be Elijah and Moses. serão Elias e Moisés. And here's the crazy thought. E aqui vem a ideia maluca. Guys, they might be here already. Eles até talvez já estejam aqui. And we don't know that they're here. E a gente pode não saber que eles estão aqui. They might be in Israel right now going and eating one of those Israeli sandwiches, those falafels, you know? Eles podem estar em Israel agora mesmo, comendo daqueles sanduíches israelenses chamados falafel. And they're just hanging out in Jerusalem. E eles podem estar só lá curtindo em Jerusalém. They could be here, Eles podem já estar aqui. only to be revealed after the rapture of the church. Apenas prontos para serem revelados depois do arrebatamento da igreja. And I really believe that Elijah and Moses will be the two witnesses. Eu realmente creio que Elias e Moisés serão essas duas testemunhas. Then look at verse 7. Então veja o verso 7. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. The beast here refers to the Antichrist. A besta aqui é uma referência ao anticristo. We're going to learn that in Revelation 13. A gente vai aprender isso em Apocalipse 13. But during the time of tribulation, the Antichrist is going to murder these two prophets. Mas durante o momento da tribulação, o anticristo irá assassinar esses dois profetas. But I want you to notice in verse 7 that the Antichrist can kill them only after they finish their testimony. Mas eu quero que você perceba no verso 7 que o anticristo só pode matá-los depois eles terem terminado o seu testemunho. I'll tell you, that's an encouraging word for Christians. Então eu te digo que essa é uma palavra encorajadora para os cristãos. This tells me that until I finish God's purpose and plan for my life, I'm indestructible. Isso me diz que até que eu termine, até que Deus cumpra os propósitos e planos dele para minha vida, eu sou indestrutível. When I die, it's going to be the right time. Quando eu morrer, vai ser no momento certo. When I die, it's because I fulfilled God's plan for my life. Quando eu morrer, isso vai acontecer porque eu já terei cumprido os planos de Deus para minha vida. And I'll tell you, that's an encouraging thing when you're on an airplane, E eu te digo que isso é uma coisa encorajadora quando você está num avião, flying from São Paulo to Atlanta, and you hit that thunderstorm. voando de São Paulo para Atlanta e você entra numa tempestade. You guys know what I'm talking about? And that plane is like a roller coaster. E daí você sabe do que eu estou falando, que o avião vira com uma montanha-russa. And I'll tell you, it's comforting to know, you know what? This plane can't go down until God's done with me. E eu te digo que é confortante pensar, esse avião não pode cair até que Deus termine de fazer o que ele tem para fazer comigo. And I especially love getting on the airplane with young new ministers. E eu adoro ir num avião assim com esses ministros novos. Because I know their ministry is beginning and that plane can't crash as long as they're there. Porque eu sei que o ministério deles está começando e o avião não pode cair já que eles estão lá It's dentro. awesome. I feel safe. They're like my personal parachute. Então eu me sinto super seguro, é como se eles fossem meu paraquedas pessoal. But guys, be encouraged. You're not going to die until God's time for you on earth is done. Então, gente, eu quero encorajar vocês não vão morrer até que o tempo de Deus para vocês aqui na Terra tenha acabado. And I'll tell you what, going to heaven is a lot better than staying here on earth. E eu digo que ir para o céu é muito melhor do que ficar aqui na But Terra. here at the right time, these two witnesses are killed.
Mas aqui no momento exato, no momento certo, essas duas testemunhas serão mortas. Look at verse 8. Veja o verso 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. This city that is identified as Sodom in Egypt is Jerusalem. Essa cidade que é identificada como Sodoma e Egito é Jerusalém. This is how bad the spiritual condition in Israel is going to be. Então a condição espiritual de Israel é tão ruim que ela chega a ser nomeada dessa forma. All the worship in the temple is going to be apostate. Toda a adoração no templo será apóstata. And it's in the city of Jerusalem that these two witnesses are going to be killed by the Antichrist. E é na cidade de Jerusalém que essas duas testemunhas serão mortas pelo anticristo. And to celebrate their death, because the whole world hates them, E é para celebrar a morte deles, porque todo mundo irá odiá-los. they're going to just leave their dead bodies on display on the streets of Jerusalem. Eles vão deixar os cadáveres deles à mostra na rua em Jerusalém. And look at verse 9. Veja o verso 9. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. This is how much the world hates these guys. Então isso é como o mundo odeia esses caras. All the television cameras, Toda a televisão, all the internet cameras. todas as câmeras da internet. For over 3 days, they're just going to be fixed on their dead bodies, and everyone's just going to celebrate. Por 3 dias essas câmeras estarão fixas nos cadáveres e todo mundo irá celebrar. I'll tell you, what John is describing here could only be fulfilled in our time. E eu te digo que o que o João está descrevendo aqui só pode ser cumprido agora, na nossa época. They didn't have satellite television in the first century. Porque eles não tinham TV satélite no século I. They didn't have internet during the first century. Eles não tinham internet no século But I. now, through these technological means, the whole world can watch and stare at these dead bodies every day. Mas hoje, através desses meios de tecnologia, todo o mundo pode assistir e olhar os cadáveres deles durante todo o dia. And look at the attitude of the world in verse 10. E veja a atitude do mundo no verso 10. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. It's going to be like Christmas. Então vai ser como o Natal. Think about how much they hated these guys. Então pense como eles odiavam esses caras. They're watching them, their bodies on the streets. Eles estão assistindo, vendo os cadáveres deles nas ruas. And man, they're doing their churrascos and they're giving out presents. E eles estão fazendo churrasco e dando presente. The world's going to be celebrating because of their death. O mundo estará celebrando a morte deles. But then the most shocking thing's going to happen in verses 11 and 12. Mas aí nos versos 11 e 12 a coisa mais chocante vai acontecer. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. So the world is going to witness a real physical resurrection of these two witnesses. Então o mundo irá testemunhar uma ressurreição real e física dessas duas And testemunhas. this is to validate their ministry and message. E isso é para poder validar o ministério e a mensagem And deles. because their work is done, then they're going to be raptured into heaven. E porque a obra deles já terá sido acabada, eles serão arrebatados para o céu. And the world is going to watch it, E o mundo irá assistir and they're going to be terrified by it. e ficarão aterrorizados com And isso. then something happens in Jerusalem in verse 13. E então algo acontece em Jerusalém no verso 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Recently, we've seen the earthquake in Haiti, A gente viu recentemente o terremoto no Haiti and we saw the earthquake in Chile, e a gente viu o terremoto no Chile. and there's still aftershocks right now. E ainda existe consequências agora. Now try to imagine that in Jerusalem. E tente imaginar isso em Jerusalém. If you've ever seen photos of the old city of Jerusalem, Se você já viu fotos da antiga cidade de Jerusalém, or if you've ever been there, ou se você já esteve lá, you know that a large earthquake would cause serious damage você to that sabe city. que um forte terremoto causaria danos muito sérios naquela The cidade. buildings are old, Os prédios são and antigos they're all built close to each other. e eles são todos construídos um muito perto do outro. And here we see that the city's going to fall
to a giant earthquake. E aqui a gente vê que a cidade irá ruir com esse grande terremoto. And it is possible that it's during this time that this tribulation temple will also fall. E é possível que durante esse momento é que esse templo da tribulação também irá ruir. Because we know from the book of Ezekiel Porque a gente sabe, através do livro de Ezequiel, that when Jesus comes back, he's going to build a fourth temple. que quando Jesus voltar, ele irá construir um quarto templo. And this is going to be God's temple. E esse será o templo de Deus. Verse 14. Verso 14. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Now in verses 15 through 19, we see the seventh trumpet. Agora, dos versos 15 ao 19, nós vemos a sétima trombeta. And now we enter back into the timeline that we left off with in chapter 9. E agora a gente volta para a linha do tempo que a gente deixou no capítulo 9. So look at verse 15. This is probably one of the most exciting verses of the whole book. Então veja o verso 15. Esse é provavelmente um dos versos mais empolgantes de todo o livro. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. What these words are emphasizing is that the time of the second coming of Christ is now very close. O que essas palavras estão enfatizando é que agora a hora da segunda volta de Cristo está muito próxima. And Jesus is now going to finally take what rightfully belongs to him. E Jesus irá finalmente tomar aquilo que pertence a ele por direito. And this world and everything in it will finally be under the full control and possession of Jesus. E esse mundo e tudo o que há nele estará finalmente debaixo do controle e da posse de Jesus. And this comes with the sounding of the last trumpet. E isso vem com o soar da última trombeta. Because the last trumpet is going to introduce the seven bowl judgments. Porque a última trombeta irá abrir, então, apresentar os julgamentos das 7 taças. And the seven bowl judgments will not be fulfilled in a period of years. E os julgamentos das 7 taças não ocorrerão num período de anos. It's going to be fulfilled in a period of months. Aí eles ocorrerão em um período de meses. So this is it. Então é isso. Heaven is now saying, this is what we've been waiting for all these Os years. céus agora estão dizendo, é isso que a gente estava esperando todos esses anos. It's going to happen Vai acontecer soon. logo. We are now towards the end. A gente agora está indo para o fim. And Jesus is going to come back and take what rightfully belongs to him. E Jesus voltará e tomará para si aquilo que pertence a ele por direito. Because he made the universe Porque ele fez o universo and then he bought the universe e depois ele comprou o universo with his own blood. com o seu próprio sangue. And then look at the response. In verses 16 through 18, we see the response of heaven to that good news. Então, nos versos 16 a 18, você vê a resposta do céu a essa notícia boa. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. So at the sounding of the seventh trumpet, the announcement is made. Jesus is coming back to take what belongs to him. Então, ao soar dessa sétima trombeta, o anúncio é feito e Jesus está voltando para tomar aquilo que pertence a ele. And heaven responds to that announcement with worship and praise. E os céus respondem a esse anúncio com adoração e louvor. Guys, don't you know that heaven is longing for this? Gente, vocês não sabem que o céu está ansiando por isso? The return of Christ. Pelo retorno de Cristo. And we're longing for this. E nós estamos ansiando por isso. And so we see the response of heaven in verses 16 through 18. Então nós vemos a resposta do céu nos versos 16 a 18. And then we finish with verse 19. E a gente termina então com o verso 19. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. The chapter began with a temple on earth. O capítulo começou com um templo na terra. It was man's temple Era o templo dos homens, with apostate worship. com a adoração apóstata, And everything about that temple is polluted. e tudo com relação a esse templo era poluído. In fact,
Because of that temple, God said Jerusalem is like Sodom and Egypt. E na verdade, por causa daquele templo, Deus disse que Jerusalém era como Sodoma e o Egito. This chapter ends with the real temple. E esse capítulo termina com o templo verdadeiro, God's temple. o templo de Deus. The temple that originates in heaven, O templo que começa no céu, and that's where the real Ark of the Covenant is. e é lá onde está a verdadeira Arca da Aliança. I know that Indiana Jones found it. E eu, I'm sorry. I know that Indiana Jones found E eu it. sei que no fim o João encontra. And it's Indiana Jones. Dun, 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 Ai, dun, meu Deus, eu okay? perdi completamente. Eu sei que no fim Indiana Jones encontra. And I know it's somewhere in the basement of the museum in Washington, E eu D.C. sei que está em algum lugar no porão do museu lá em Washington. But that's just the shadow. Mas isso é só uma sombra. That's the copy of the real Ark of the Covenant. Essa é a cópia da verdadeira Arca da Aliança. The real one's in heaven. Porque a verdadeira Arca da Aliança está no céu. And it's going to be revealed at the second coming of E Christ. será revelada na segunda vinda de Cristo. And the lightning and the thundering and the earthquake, E os relâmpagos e os trovões e o terremoto, all of that is to signal the coming of the final judgments. tudo isso é para sinalizar essa vinda dos julgamentos finais. Well, Elisa was right, I was wrong. Então a Elisa estava certa, eu estava errado. We only did 2 chapters. A gente só conseguiu fazer 2 capítulos. But that's a good place for us to stop as we move into communion. Mas esse é um momento bom para a gente parar